A pessoa ela vai te olhar e vai ser muito crítica também. O vitimista, ele é muito crítico. Sempre vai achar um defeito em alguma coisa. Sempre que você tiver um projeto novo, ele vai lembrar de alguém que fez alguma coisa errada. Vitimismo, se fazer de vítima. É muito comum a gente ouvir isso, e é mais comum ainda nós percebermos comportamentos de pessoas vitimistas. É claro que muitas delas estão agindo inconscientemente, porque receberam essa programação. Por exemplo, se você culpa seus pais pela vida que você leva hoje, possivelmente você está fazendo de vitimista porque eles eram vitimistas também. E é claro, né, não dá para julgar a situação e nem todo o comportamento, né, dos seus pais ou até mesmo o seu, mas quando culpamos outras pessoas, devemos entender quais são as situações. Por exemplo, possivelmente teus pais nem sabiam que estava causando algum tipo de transtorno para você, mas tudo que eles tentaram passar foi porque eles aprenderam desta maneira. E existem outros ramos também, por exemplo, no esporte. Durante muito tempo eu pratico mountain bike e eu percebi isso daí depois que eu vi comportamentos de atletas de elite. Porque não basta a gente reclamar, porque o esporte é difícil de você crescer, a gente não tem incentivo, etc e tal. Mas será mesmo que se uma pessoa tivesse, ou todas as pessoas tivessem todo o incentivo, será que ele ia ter a disciplina de um atleta de elite? Mesmo em dificuldade, com frustração, mesmo perdendo? E eu lembro que quando dava algum problema, pratico mountain bike, quando dava algum problema na bicicleta, ou quando eu cansava, quando eu quebrava, que a gente fala, né, que esgota toda a sua energia por falta de sais minerais, por falta de carboidrato e outros recursos, né, que o nosso corpo assim precisa para um alto rendimento. Eu sempre colocava culpa nas coisas. Minha bicicleta não é boa, não é leve o suficiente. Porque tal trecho estava assim, assim, assado. Mas não, é responsabilidade minha. Quando eu vi atletas de elite que tinham vários problemas, por exemplo, uma queda no pelotão, e eles ali a 40, 50 km por hora, eles não ficam culpando um ao outro ou brigando. Dificilmente você vai ver essa situação. Simplesmente eles levantam, pegam a bicicleta e vão embora. Quando furam o pneu, quando dá algum problema na bicicleta, dificilmente eles reclamam, a não ser que é uma linha de chegada, que aí isso eu acho que frustra qualquer pessoa, né? Mas todos eles se responsabilizam. O vitimismo na filosofia, ele é tratado mais ali por Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, grande influente aí no século XXI, e ele argumentava que o vitimismo pode ser uma maneira de evitar responsabilidades pessoais e comprometer o desenvolvimento pessoal. E isso tem tudo a ver assim com o que nós recebemos, né, do mundo exterior. Aquilo que a gente dá, nós recebemos, né, aquele lance da lei da causa e efeito. Se você não sabe da lei da causa e efeito, tem um vídeo aqui sobre a lei da atração e vale a pena você assistir. E então toda reação que nós temos, ela vai causar um efeito para nós, né, posteriormente. E é claro, isso depende muito das sinapses neurais que nós temos aí no nosso cérebro, né? E algumas ondas, tipo ondas beta, alfa, teta e delta também, né? Para você ter uma ideia, né? As ondas beta, ela é responsável pela atividade mental, concentração, foco, né? Aquela atividade mental ativa, análise crítica e solução de problema. Em contrapartida, ela também representa o estresse e raiva. Então depende do momento que você está numa discussão com alguém. Se você apresenta esse tipo de onda cerebral aqui, independente da circunstância, inconscientemente você está passando uma mensagem, um tipo de energia, porque essa onda, né, beta, por exemplo, ela é medida em hertz, né? Então isso é um tipo de energia que você está passando, né, para essa outra pessoa. E isso vai voltar para você de alguma outra maneira. Seja ela direta ou indiretamente. Por exemplo, numa negociação, se você está se sentindo desconfiado, a outra pessoa pode perceber isso daí inconscientemente. Então, como deixar de ser vitimista? Um dos maiores casos assim que me proporcionou um desprendimento maior
de mim mesmo, né? Daquela parte que o ego fala pra gente que não, você tá agindo assim, você tá certo mesmo, tal pessoa que tá errada, aquela situação que tá errada, né? Foi um livro muito bacana, agora eu esqueci o nome, mas o autor é Viktor Frankl. Ele sobreviveu ao Holocausto. Todos que estavam na cela com ele, principalmente uma pessoa que estava muito próxima a ele, né? Falou que ele ia morrer. Não, nós vamos morrer, desiste e para com isso daí. E ele já se colocava num estado de liberdade. E ele começou a pensar de uma maneira diferente. Ele falava, olha, eles podem controlar o meu corpo, podem controlar, sei lá, a quantidade de comida, se eu vou comer ou não, se eu vou passar frio, mas eles não podem controlar a minha mente. E através disso daí ele colocou num estado que chamam Lei da Assunção. Eles falam muito sobre manifestação, lei da atração, como já tinha falado ali, mas a lei da assunção, né, de você poder expressar a realidade que você pensou, que você imaginou. Tudo que foi criado hoje, seja essa câmera que eu estou filmando, seja um computador, um celular, ele foi imaginado primeiro. Ele foi criado na imaginação e depois ele foi expresso. E a lei da concepção diz isso daí. E ele passou, né, a pensar de uma maneira, poxa, eu estou dando aulas, eu estou falando sobre essa minha experiência e como eu superei isso daqui e ajudar outras pessoas também. Ele se colocou nesse estado, embora todas as circunstâncias e situações estavam ali totalmente contra ele. Imagina frio, fome, medo, né, da morte ali, vendo as outras pessoas morrerem ali na sua volta, né? Eu nem imagino essa situação, não tem como imaginar. Mas ele se colocava num estado de liberdade. Eu sou livre. E até tem uma passagem da Bíblia que diz, né, que diga ao fraco, eu sou forte. Então quando você fala, eu quero ficar forte, eu quero ficar saudável, não, você está esperando algo que você não tem. Então você já tem que apropriar daquilo ali. Eu sou forte, eu sou saudável, eu sou livre, eu sou próspero. Isso vai te colocar num outro estado de consciência, você vai vibrar em outras frequências, aquelas ondas lá, né, que eu passei, beta, delta, enfim. Coisas que vão trazer para você aquilo que você já está consciente de ser. E isso é incrível, né? O que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu estava percebendo que alguns resultados que eu esperava, assim, eu não estava tendo. E no meu convívio social, assim, sempre foi neutro, assim, mas um ponto que você vai identificar um vitimista: reclamação. Reclama, 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 reclama. E a reclamação, ela parece que te impede, parece que vai se tornando uma barreira, uma casca grossa, assim, na volta, que impede que as coisas cheguem. E isso foi muito claro, assim, foi muito claro para mim. Eu comecei a notar essas coisas aí. E outro ponto de vista também era ter as metas claras, bem claras e objetivas. E para que isso aconteça, não adianta tu ter uma meta ali, um objetivo, mas tu não ter a autoconfiança que você vai realmente conquistar aquilo ali. Independente do tempo, talvez você não sabe o tempo determinado. Olha, eu vou conquistar tal objetivo ali até no prazo de 3 meses. Sei lá, perder peso, por exemplo. E aí você vai lá, vai. Talvez você não consegue 3 meses, mas em 5 meses você consegue. Você sabe que você vai conseguir. Você sabe que você vai conseguir. Então isso depende muito da autoconfiança. E eu lembro disso daí porque eu notava muitas pessoas durante a minha adolescência, por exemplo, e até a fase adulta, assim, as amizades que a gente tem, o pessoal fala muito, você já deve ter ouvido falar, amizade tóxica, né? Amizade tóxica. E isso vai de encontro lá que eu tava falando, né? Que você atrai isso daí, tipo a lei da atração mesmo, né? Você atrai isso daí. E quanto mais você reclama, mais vai ter gente que reclama ao seu redor. Por quê? Porque eles estão esperando a vez deles de reclamar também. Antes de você falar, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, já vai aparecer alguém, eu tive uma dor de cabeça mais forte. Parece que até começa uma competição de quem tem mais dor. E a partir do momento que eu comecei a notar o tipo de amizade que eu tinha, o tipo de comportamento deles e como que eu reagia com relação a isso daí, eu percebi, cara, nossa, eu reclamo demais, eu sou muito vitimista. E olha o que essa amizade com esse tipo de pessoa me proporciona. A pessoa ela vai te olhar e vai ser muito crítica também.
O vitimista, ele é muito crítico. Sempre vai achar um defeito em alguma coisa. Sempre que você tiver um projeto novo, ele vai lembrar de alguém que fez alguma coisa errada. Ele vai focar nos problemas que isso pode ocorrer. Sei lá, tu tem uma ideia de um negócio. Ah, mas tal negócio fulano fez e deu errado. Ele não foca nas possibilidades. Ele foca nas limitações. Isso você acaba sendo assim também. Pelo menos comigo era assim também. E eu comecei a perceber essa questão da autoconfiança, né? Totalmente, diretamente proporcional assim à autoestima. E minha autoestima era muito baixa, muito baixa. E eu lembro que as outras pessoas que chegavam e colocam defeito em você, colocam defeito nas coisas, a autoestima delas é muito baixa também. Então esses detalhes me proporcionou sair do estado de vitimista para protagonista. Que aí você fica, pô, no que eu sou bom? Eu sou bom nisso, nisso e naquilo outro. Eu me diferencio das pessoas nisso, nisso e naquilo outro. Ah, realmente, aquilo ali deu ruim e tal, mas não, eu estou crescendo. Eu saí desse estado, por exemplo, de vitimista, com uma energia totalmente, talvez assim, não vou falar negativa, destrutiva, mas não construtiva, para um estado de protagonista, que aí você abre um leque de possibilidades e proporciona maior estado de criatividade. Isso foi incrível, isso é incrível. E você quer aprender coisas novas e tal, e sempre se desenvolver um pouco mais depois que você sai desse estado de vitimista. Porque parece que você consegue enxergar as coisas além do muro, como se tivesse uma barreira aqui, aquela casca que eu falei, e você quebra essa casca e você começa a ver as coisas como um todo, assim. Isso é muito interessante. Então eu acredito que o vitimismo pode prejudicar muito, muito. Como diz lá, né, Friedrich Nietzsche, evitar responsabilidades pessoais e comprometer o desenvolvimento individual. É claro que muitas pessoas, tudo que acontece, eles colocam culpa no governo, no demônio, no vizinho, sei lá, todo mundo, menos a responsabilidade deles mesmos. É claro que algumas coisas as pessoas fazem, pode acontecer de propósito, né? Proposital, mas a responsabilidade é nossa, nós nos colocamos nesse caminho. Então temos que ser responsáveis. Bacana? Eu espero vocês no próximo vídeo, então. Até logo.